Então você seguiu todos os passos, definiu o objetivo, construiu sua rotina, modulou seu ambiente, deu início à sua jornada disciplinada. Parabéns! Mas agora vem uma parte que ninguém te conta, algo desagradável vai acontecer. Na verdade, vários algo desagradáveis vão acontecer na sua jornada. Ser disciplinado tem um preço, e esse preço ele costuma ser um pouco alto, principalmente para quem não está disposto a pagar. Então, nesse vídeo eu vou te contar algumas das coisas desagradáveis que podem acontecer ao longo da sua jornada, mas não é com a intenção de te desmotivar, muito pelo contrário, é deixar com que as coisas fiquem bem claras, colocar todas as cartas na mesa para que você entre no jogo com o regulamento embaixo do braço. Entenda que quando você iniciar uma jornada disciplinada, você vai ter que aprender a lidar com a solidão. Solidão para algumas pessoas é um ato de desespero, para outras é um ato de refúgio. Mas o fato é que para ambas as pessoas não é algo agradável. É algo um tanto quanto ruim, porque remete ao isolamento, ao desprezo, remete à segregação. Quando você começa a se tornar mais disciplinado, as pessoas ao seu redor começam a notar a sua ausência. Os convites que antes você costumava aceitar de pronto, eles já não fazem parte mais do teu repertório de compromissos. Seus compromissos mudaram, a sua vida mudou. E respostas como hoje eu não posso, talvez não dê para eu ir hoje, ou quem sabe na próxima, serão respostas cada vez mais frequentes na tua vida, no teu cotidiano. E obviamente as pessoas que estão ao teu redor vão notar, e esses convites eles vão começar a diminuir. Só que não é que as pessoas elas te odeiam, não é que as pessoas elas não gostam mais de você, é que simplesmente elas começaram a notar a tua ausência e começaram a te enxergar como uma pessoa que nunca aceita os convites. E aqui a solidão vai começar a te incomodar firmemente, porque você vai passar finais de semana se dedicando enquanto seus amigos estão aproveitando, você vai passar finais de semana trabalhando, estudando, treinando, enquanto outras pessoas, os seus amigos estão na balada, estão se divertindo, estão aproveitando a vida e você totalmente imerso, absorto em uma jornada e você vai se sentir sozinho, vai se sentir muito sozinho. Uma outra coisa desagradável vai começar a acontecer que vem junto, vem aliado, é acessório da solidão, que é a culpa. E essa culpa ela vai começar a te colocar, a introjetar no teu cérebro, na tua cabeça, nos teus pensamentos, questões do tipo, será que eu não estou exagerando? Será que eu não deveria relaxar mais? Talvez eu esteja sendo muito radical comigo mesmo, talvez eu não deva ir ou não deva continuar fazendo essas coisas. E é nesse ponto em que você acaba cedendo. Por isso, é importante que você entenda que uma jornada de dedicação, uma jornada disciplinada vai sim trazer a solidão e a culpa por não estar, de certa forma, aproveitando, por não estar vivendo a vida. Tenha bastante consciência disso. E antes de se colocar em uma situação de desistência ou de dúvida generalizada, de uma dúvida muito grande sobre você mesmo, se pergunte, eu já cheguei onde eu quero chegar? Eu já alcancei o meu objetivo? Se você está no início da sua jornada, com certeza não vai ter alcançado ainda. Você não vai ter conseguido chegar onde você quer chegar. E a resposta que você vai obter a partir desse questionamento já por si só deve te satisfazer no sentido de fazer com que você continue na sua jornada. Porque o processo de isolamento, o processo de solidão que a disciplina traz, ele é um processo extremamente importante, porque é ele que vai te moldando, é ele que vai te transformando, é ele que vai fazendo com que você, de fato, seja uma pessoa diferente. Continue no seu processo, continue na sua jornada, na sua caminhada, porque todo mundo que você admira, todo mundo que chegou onde você quer chegar, passou exatamente por isso. E saiba também que ninguém vai te entender. Ninguém vai te entender e tá tudo bem, porque ninguém melhor do que você sabe os motivos das suas batalhas. Por mais que se esforce, as outras pessoas nunca vão compreender o motivo do teu sumiço. Elas nunca vão entender o motivo pelo qual você simplesmente deixou de ser aquela mesma pessoa. E sabe por quê? Porque
elas não estão lutando as mesmas lutas do que você está. Elas não estão tendo os mesmos objetivos que você está. Por mais que sejam pessoas da faculdade, por mais que sejam pessoas do trabalho, por mais que sejam pessoas da sua geração, né, da sua geração etária, as pessoas elas têm ambições e têm anseios diferentes e têm contextos de vida diferentes. Então, como eu falei no tópico anterior, não adianta você se contaminar pelo pensamento de que tá todo mundo aproveitando a vida, tá todo mundo ali com os seus 25, 26 anos, nessa faixa, aproveitando a vida. As pessoas elas têm objetivos diferentes na vida e elas têm, como eu falei, contextos diferentes. Algumas pessoas têm a possibilidade de fazer um intercâmbio internacional. Outras dificilmente conseguem pagar sequer uma faculdade particular. Algumas pessoas têm a possibilidade de alcançar um cargo de gerência numa empresa da família. Outras sequer têm a possibilidade de fazer um curso técnico. Percebe como os contextos eles são diferentes? Então não adianta você olhar para outra pessoa que está ali, né, aparentemente pareado com você, e querer que ela entenda ou esperar que ela entenda o seu ponto de vista. E ninguém nunca vai te entender. Ou se elas entendem, elas escolhem simplesmente ignorar. Elas escolhem ignorar e escolhem querer te tentar, querer fazer com que você seja igual a elas mesmas. E a sua ausência nos rolês nada mais é do que um lembrete silencioso de que você está fazendo alguma coisa diferente. Você lembra a essas pessoas, você dá um recado para essas pessoas de que você está se tornando alguém diferente. E isso, de certa forma, incomoda. Porque quando nós falamos em um contexto social, quando o ser humano tem essas, né? Quando ele percebe que alguém está se destacando, quando o ser humano percebe que está inserido em determinado contexto social, percebe que alguns das outras pessoas que estão ali com ele estão se destacando, ele se sente de certa forma incomodado. Porque se todos estão no mesmo contexto, em tese, todos estão ali caminhando no mesmo rumo. Ou todos teriam as mesmas possibilidades, né? Bastante aspas aqui, principalmente pelo que eu falei anteriormente. Mas percebe como gera um certo incômodo esse tipo de atitude? Tanto é que tem aquele ditado, né, de que prego que se destaca leva martelada. Então as pessoas começam a dizer: cara, você está levando isso muito a sério, ou relaxa mais um pouco, você mudou, você não precisa ser outra pessoa, porque... E aí tem um outro parênteses que a gente também, eu não vou abrir aqui e me estender muito, né? Mas as pessoas elas introjetam em você as próprias expectativas e derramam sobre você os anseios sobre as suas respectivas vidas. Mas disso a gente fala em outro momento. Mas o fato é que elas não querem que você se destaque, porque isso reflete uma incapacidade ou uma falta de compromisso nelas mesmas. Então, quando elas percebem que você mudou, de fato, isso deve ser um motivo de satisfação para você. Porque, de fato, é o seu objetivo. Seu objetivo é, sim, mudar, se transformar. E como uma pessoa que mudou, como uma pessoa que se transformou, você precisa parar de se explicar. No começo é natural explicar o motivo pelo qual você recusa determinado convite ou o motivo da sua ausência em certos eventos que costumava frequentar. Você quer que as pessoas entendam, quer que te apoiem, quer que vejam que você está fazendo algo para se manter, de certa forma, para não ser uma pessoa, de certa forma, arrogante. Mas aqui está a verdade. Eu vou ler totalmente essa frase, porque quando eu estava escrevendo esse texto, foi uma das frases que mais me chamou a atenção. Não há esforço que consiga abastecer a curiosidade das pessoas em saber onde você está e o que você está fazendo. Então, por mais que você tente explicar, dizer, não, Jorge, é o seguinte, não, Antônio, é o seguinte, eu não vou aceitar o teu convite hoje porque eu preciso acordar cedo amanhã, porque a minha semana foi muito corrida, então eu vou aproveitar o final de semana para colocar as matérias em ordem, ou para fazer determinada atividade que eu havia me planejado durante a semana, não consegui executar na semana, então eu vou deixar para fazer isso no final de semana. Ou, cara, eu tenho um campeonato se aproximando aí, eu preciso treinar,
Então realmente eu não posso dormir tarde, eu não posso beber álcool, eu não posso ficar muito tempo, não posso perder sono. E você vai explicando, e a pessoa vai ficar olhando pra você assim, tipo com a cara de besta, assim, sabe? Não, beleza. E aí no final, ela não tendo ouvido absolutamente nada, ou se ouviu, entrou por um ouvido e saiu por outro, ela vai simplesmente dizer assim, não, cara, mas só dessa vez, vai. Só dessa vez. Ou seja, todo o esforço que você dispensou ali tentando fazer com que a pessoa entendesse, não adianta de nada. Você explica uma, explica duas, explica 3 vezes e mesmo assim vão perguntar, mas por quê? Porque eles querem realmente, eles não querem entender, eles querem que você volte a ser quem você era antes. A versão confortável, previsível e disponível a todo momento, a todo instante. Só que o processo de disciplina, o processo de dedicação em uma jornada, busca de um objetivo, é totalmente contrário a essa ideia de ser disponível a todo momento. A essa ideia de a todo convite você está aceitando e está dizendo sim. E quanto mais você se explica, mais você se enfraquece. Porque cada explicação é uma abertura para contestação, uma brecha para alguém te convencer de que só dessa vez não faz mal, ou uma oportunidade para que a pessoa coloque dúvidas na tua cabeça. Coloque dúvidas e faça com que os seus pensamentos comecem a ser no sentido de cara, lembra lá do começo que eu falei? Cara, não, mas só dessa vez, e se eu for? Ou será que eu estou exagerando demais? Enfim, então pare de se justificar, pare de pedir permissão, pare de pedir validação para fazer o que você sabe que precisa ser feito. Você não precisa de validação, muito menos de validação externa de pessoas que não estão nos mesmos objetivos que você. E antes da gente continuar falando sobre esse assunto, eu quero te convidar a se inscrever na minha newsletter, tá? Se você não sabe, newsletter é um boletim informativo. No meu caso, é um boletim informativo semanal. Isso quer dizer que uma vez por semana eu vou te enviar um texto sobre os temas que eu mais estudo e abordo nas minhas redes sociais, especialmente aqui no YouTube e Instagram. Então, se você tem interesse, acesse o link aqui embaixo ou escaneie esse QR Code para fazer parte da minha lista de e-mails. E além de parar de se explicar, você precisa aprender a dizer que não pode. Simplesmente diga, não posso. Olha só, quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para você mesmo. Todo sim que você dá para uma pessoa, todo sim que você dá para um convite que te fazem, é um não que você dá para você mesmo. É um não que você dá para o seu objetivo, para o seu sonho, para a sua meta. Você se mantém cada vez mais distante de onde você quer chegar todas as vezes que você diz sim para alguma coisa. Então, comece a aprender simplesmente dizer que não posso, não vou, não tem como eu ir, tenho um compromisso. Eu vou te dar um conselho bem prático, tá? Não precisa mentir. Quando surgir algum convite que vai te tirar da tua rotina, você não precisa mentir. Simplesmente diga, eu não posso, tenho um compromisso. Tá? Não precisa detalhar, não precisa inventar desculpas e principalmente você não vai mentir para ninguém. Apenas diga, não vai dar, já tem um compromisso. De fato, você tem um compromisso, que é um compromisso com você mesmo, que é um compromisso com o seu futuro, que é um compromisso com aquilo que é mais importante para você na sua vida. Então, se alguém dizer, vamos sair hoje à noite, não, valeu, já tenho compromisso. Cancela, vai ser rapidinho, vai ser só um pouquinho. Cara, não dá para eu cancelar. Entende como é que é? Firme, definitivo e educado. Aí se a pessoa insistir, você repete, né? Diz a mesma coisa, realmente não dá, eu tenho um compromisso. Mas se a pessoa continuar insistindo, é porque realmente não é uma pessoa que você deva continuar se relacionando, não é? Não é uma pessoa que deva continuar no teu ciclo de amizade ali, porque realmente aí já tá influenciando demais na sua vida, tá querendo realmente te colocar num caminho que você não quer continuar seguindo. Então, começa a rever aí esse tipo de amizade, tá? Mas eu posso te garantir que, por experiência própria, as pessoas já desistem na primeira resposta que você dá, tá? Elas nem continuam, nem começam a perguntar muito. Por experiência própria, você dizer que não pode, dizer que já tem compromisso, as pessoas já automaticamente desistem de te convidar. Um outro drive que eu quero que você comece a trabalhar aí na sua vida, que vai te ajudar a proteger a tua rotina e que vai, de certa forma, amenizar um pouco dessa carga ruim, né, de ser disciplinado, é que você seja chato. E, principalmente, né, que você se orgulhe disso. Que você se orgulhe de ser uma pessoa chata. Você precisa proteger a sua rotina. Você precisa continuar
não cedendo. E uma das formas de continuar não cedendo, protegendo a sua rotina é sendo chato. Sim, é isso mesmo. Seja chato. Seja a pessoa que nunca pode, seja a pessoa que sempre vai dormir cedo, seja a pessoa que não bebe nos finais de semana, seja a pessoa que vai dormir cedo, mesmo quando é feriado no outro dia, porque tem um compromisso consigo mesmo. Sim, seja essa pessoa. Ser chato é o apelido que as pessoas vão te dar quando você começar a se transformar em uma pessoa diferente. Porque enquanto todo mundo vai estar preocupado em ser disponível, em ser divertido, você vai estar construindo algo. Essas mesmas pessoas que te criticam hoje, chamando de chato, de arrogante, de prepotente, de ser superior, vão te perguntar, cara, como você fez isso? Como foi que você alcançou esse resultado? Como foi que você chegou até onde você chegou? E eu posso te garantir que vai ser uma satisfação enorme responder essas pessoas. Eu ia dizer que não responder essas pessoas também, de certa forma, é uma satisfação, mas eu não quero indicar que vocês façam isso não, tá? Porque esse tipo de atitude não é legal. Se alguém te criticou hoje, lá no futuro, vier pedir a tua ajuda e você tiver condições de ajudar essa pessoa, ajude. Isso vai fazer bem para você mesmo. Essa energia que você emanou aí ajudando essa pessoa vai voltar para você, pode ter certeza. E agora voltando ao nosso assunto sobre ser chato, eu não tenho a menor dificuldade em ser chato. Inclusive, o meu próprio irmão, a gente já tem um acordo, né? Nós dois. Todas as vezes eu digo pra ele, cara, sempre que tiver pelada de basquete ou de vôlei, pode me chamar. Eu nunca vou, mas pode me chamar, porque no dia que eu for, eu vou. Deu pra entender? Então, assim, ele me chama 1, 2, 3, 4, 5 vezes, na 7ª vez eu vou. Pô, e cara, quando eu vou é super legal, assim, diverte, joga bastante. E ele já entendeu já. Ele já sabe como eu sou. Então ele não fica insistindo, não fica perguntando por quê, ele não fica perguntando, cara, não, vamos só hoje. Não. Ele simplesmente manda mensagem, e aí, pelada hoje, tal hora, tal lugar. Eu disse, cara, hoje eu não posso ir. Ele, não, beleza. Então ele manda da outra vez, beleza, hoje eu vou. Então, e isso já é um acordo que funciona bastante, sabe? Então, tenha esse tipo de relacionamento, cultive esse tipo de relacionamento na sua vida, né? Então, todas as vezes que alguém te chamar de chato, na sua cabeça você tem que entender que aquela pessoa te chamou de comprometido. Todas as vezes em que alguém diz assim, cara, você não é mais o mesmo, entenda, você evoluiu, sabe? Esse drive, essa forma, essa nova perspectiva de olhar para um mesmo ponto. Tudo isso que eu falei aqui é ruim, mas passa. A solidão, os julgamentos, a culpa, você não se explicar, você ser chato, eu não vou mentir. Que essas coisas você não vai se acostumar rapidinho, você não vai se acostumar rápido. É difícil, mas é por um momento. E tudo isso vai passar, porque tudo passa. Tudo é temporário, inclusive esse momento de dedicação, de entrega, de compromisso vai passar. Mas para isso, você precisa se submeter ao processo. Para alcançar de fato a liberdade, você precisa ser disciplinado. Como o próprio Immanuel Kant diz, a verdadeira liberdade é fazer aquilo que não quer. Por que ele diz isso? Porque quando você faz aquilo que não quer, significa que você não é um escravo dos seus próprios prazeres, sentimentos e emoções, que é um comportamento da maioria das pessoas. Fazem somente aquilo que está alinhada com as suas emoções. E então elas são, dessa forma, escravos de si mesmas. Quando você se propõe a ser uma pessoa disciplinada, aí sim você realmente alcança a liberdade, porque você está fazendo aquilo que não quer fazer. 3 coisas vão acontecer quando você, de fato, se entregar a esse processo de disciplina. Principalmente aplicado aqui ao que a gente acabou de falar, né? Óbvio. Você vai se adaptar à solidão. Pode ter certeza. Ela vai parar de incomodar em algumas vezes, em alguns momentos. E aquilo que no começo, né, no início, é tão ruim, vai passar a ser só um detalhe. Vai virar alguma coisa normal. E a outra coisa que vai acontecer as pessoas vão parar de insistir. Né? Elas vão entender que você não vai ceder, que você não vai se distrair e simplesmente elas vão parar de te incomodar. Né? O seu ciclo, e outra coisa que vai acontecer também, o seu ciclo ele vai mudar. Então, obviamente, você vai parar de ser incomodado com convites
desnecessários. E uma outra coisa que também vai acontecer no seu processo de disciplina é que novos ciclos vão aparecer, e essa é a parte mais legal. Novas pessoas vão entrar na sua vida, você vai respirar outros ares, você vai andar em outros terrenos e você vai, obviamente, atrair novas pessoas. E principalmente pessoas que estão alinhadas e estão com o mesmo pensamento que você. E isso é maravilhoso, isso é ótimo, para mim é a melhor parte. E você não vai se sentir sozinho. Ao invés de se sentir isolado, abandonado, com culpa, julgamentos, tendo que deixar a seu ciclo de amizade para trás, você vai se sentir simplesmente livre. Livre da pressão de agradar, livre da pressão de recusar e livre da necessidade de se explicar. Quando você se olhar no espelho, você vai ver os resultados da sua dedicação. Você vai ver que a disciplina te moldou e te transformou em uma outra pessoa. E lá na frente, você vai com certeza respirar aliviado e poder dizer para si mesmo, cara, valeu a pena. Escolha o seu ruim. Seguir uma jornada disciplinada é ruim? Com certeza é, mas também é ruim viver sempre à margem do seu sonho, sem nunca poder alcançá-lo. Os dois são ruins. A diferença é que um te traz resultados e o outro só te mantém preso a uma vida que você odeia, com um salário que você não quer, com um peso que você definitivamente tem vergonha. Escolha o seu ruim. Eu já escolhi o meu. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado e contribuído um pouco na sua jornada. Caso tenha interesse, esse vídeo é complemento de um outro conteúdo que eu gravei que está aparecendo na sua tela nesse momento. Nesse vídeo aqui, eu te explico como construir a disciplina em 3 passos. Te vejo lá. Muito obrigado pela sua atenção. Ela vale ouro para mim. Até a próxima. Valeu!